Diga assim: eu sou forte. Diga: eu tenho força. Diga: eu tenho energia. Diga: eu tenho capacidade. Diga: eu tenho unção. Diga: eu tenho poder. Diga: para vencer qualquer situação. Amém? Você tem para mudar qualquer situação. Isso é uma questão de fé. Isso é o que está dentro de você. Todos bem? Ih, só 2. Todos bem? Ah, bom, melhorou. Vamos lá. Você sabe que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a principal causa do fracasso humano, diga assim comigo, por favor, é a falta de fé. Você sabe que Deus não criou o homem para ser derrotado. Deus não criou o homem para ser fracassado. Deus não criou o homem para perder. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo. Nós fomos criados para sermos como Ele. E Ele foi vencedor em tudo. Então, o natural é que a mesma coisa aconteça conosco. Só que nós precisamos entender uma coisa. A fé, diga comigo, a fé é a única coisa que pode garantir, diga, o sucesso de algo considerado, diga, incerto ou impossível. A fé é a única garantia. Diga assim comigo, por favor: a fé é a minha garantia de vitória. A fé é a sua garantia de vitória. Por isso é tão importante você preservar a tua fé. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas preocupadas com muita coisa. Eu vejo as pessoas ansiosas e correndo atrás de muita coisa. Porque na cabeça delas, e eu não culpo ninguém, não julgo ninguém, porque a maioria de nós foi ensinado assim, a maioria foi ensinada, elas correm porque na cabeça delas é o que vai resolver. Na cabeça de muitos é o que vai mudar a sua situação, é o que vai mudar a sua condição, é o que vai trazer resultado para a vida delas. E a verdade é que a única coisa que tem o poder para mudar, a única garantia que nós temos de vitória é a nossa fé. Diga assim comigo, por favor: o homem que vence, diga, é o que crê. O homem que vence é o que crê. O homem que vence é o que crê. E ainda que eu tirasse o espiritual e ficasse somente com aquilo que é natural, ainda assim, o que vence é o que crê. É verdade ou não é? O que crê que pode fazer, o que crê que pode chegar lá, o que crê que pode dar a volta por cima, o que crê que pode avançar, o que crê que pode viver coisas maiores. Ainda que eu tirasse o espiritual, o que vence é o que crê. O que vai prevalecer, o que vai permanecer é o que uma pessoa crê. Se você pegar o histórico de pessoas que você considera bem-sucedidas, de pessoas que você considera que estão vivendo coisas que você gostaria de viver, que conquistaram coisas que você gostaria de conquistar, você vai ver que todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Diga assim comigo, por favor: todas acreditaram, diga, no que ninguém mais acreditou. Todas elas acreditaram no que ninguém mais acreditou. Entende o que eu quero mostrar ou não? Sim ou não? Então, tudo está na fé. Tudo está na nossa capacidade de acreditar. Olha isso aqui. Daniel 2 diz assim, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Diga comigo, por favor: é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Diga comigo: ele dá
sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Agora, eu quero que você diga isso e diga com fé, por favor. Ele revela o profundo e o escondido. Diga, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó, quem muda tempos e estações é Deus. Ponto. Ponto. Se ele determinar que algo seja mudado, vai mudar e pronto. Se ele determinar que algo aconteça, vai acontecer e pronto. Uma pessoa pode estar vivendo uma fase da vida dela, um tempo da vida dela, uma estação da vida dela. Se Deus determinar que essa fase seja mudada, ela vai mudar. Se Deus determinar que ela passe de fase, que ela mude de estação, ela vai mudar e pronto. É Ele quem remove reis, estabelece reis. Ou, em outras palavras, é Deus quem tira ou coloca no poder. Se Ele determinar que uma pessoa vai avançar, se Ele determinar que ela vai crescer, se Ele determinar que ela vai avançar, ocupar uma posição, ela vai. E ninguém pode impedir. Amém, pessoal? Por isso você precisa depositar a confiança no lugar certo. É Ele quem dá sabedoria aos sábios. Não existe sabedoria se Deus não der. Diga assim comigo, por favor. Não existe, diga, sabedoria se Deus não a der. Não existe sabedoria se Deus não a der. É Ele quem dá. É Ele quem dá entendimento aos inteligentes. Você já viu pessoas que você olha e você diz assim, poxa vida, o fulano é extremamente inteligente, mas eu não sei o que acontece com ele, parece que ele não entende as coisas. Já viu alguém assim? Você olha para a pessoa, você olha para a vida dela, você olha para o que ela faz, você olha para o que ela fala, você diz assim, eu não sei o que acontece com essa pessoa, ela é extremamente inteligente, extremamente capaz, mas parece que ela não entende as coisas, parece que é passado. É assim ou não é? Por quê? Porque se Deus não der entendimento, Ele não vai entender. Se Deus não der sabedoria, por mais sábio que uma pessoa seja, ela não vai mudar, não vai sair do lugar, porque, diga comigo por favor, sabedoria, diga a capacidade de fazer, diga boas escolhas. A sabedoria que vem de Deus é a capacidade para fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Por mais sábio que uma pessoa seja, se essa sabedoria não vem de Deus, ela vai continuar fazendo escolhas tolas e prejudicando a vida dela. Vai continuar tomando decisões erradas e prejudicando a vida dela. Aí, olha isso aqui, é Ele que revela o profundo e o escondido. Para pensar nisso. Para pensar, diga assim comigo, Deus tem informações que nós não temos. Deus tem informações que nós não temos. Querido, coloca uma coisa dentro de você. Se Deus te mostrar, se Deus te revelar, se Deus te der, Ele te coloca à frente de todo mundo. Uma ideia que Ele te der, um projeto que Ele te der, uma visão que Ele te der, uma revelação que Ele te der, Ele te coloca à frente de todo mundo. É verdade ou não é? Ele te coloca à frente de todos os demais. De um minuto para o outro você passa todo mundo. Você pode ter caminhado atrás uma vida inteira, você pode ter ficado para trás uma vida inteira, você pode ter sido menor uma vida inteira, você pode ter sido inferior uma vida inteira, mas se Deus te der uma ideia, um projeto, uma revelação, um entendimento, algo que Deus te der, Ele te coloca à frente de todo mundo, Ele muda a história de uma vida. Ele muda a história de uma vida com uma ideia. Mas, vamos lá. Quando Daniel falou sobre isso, ele enfrentou uma situação considerada impossível. Olha que coisa, o rei Nabucodonosor teve um sonho, mas, diga comigo, ele se esqueceu do sonho. Ele se esqueceu do sonho, ele não lembrava, mas ele sabia que era algo importante. Então, esse homem manda reunir todos os magos, todos os sábios, todos os astrólogos, todos os caldeus, ele manda trazer todo mundo. E ele diz assim, o negócio é o seguinte, eu tive um sonho, e eu quero a revelação desse sonho. Aí aqueles homens viram e diz assim, se o Senhor nos disser o sonho,
nós vamos dar ao Senhor a revelação do sonho. Ele disse: não, vocês vão me dar o sonho e a revelação do sonho. Eles entraram em pânico. Mas como? Nunca se ouviu falar que alguém tivesse feito algo dessa natureza. E tentando ali convencer o rei a contar o sonho, o rei não lembrava do sonho, mas também não queria falar. E eles disseram assim: olha, o senhor desculpe, mas isso é uma coisa que só os deuses podem dar. E os deuses não moram entre os homens. Quer dizer, em outras palavras, nós não podemos fazer isso. E ele disse assim: olha, se vocês não me disserem o sonho e a revelação do sonho, todo mundo vai morrer. É mais ou menos assim: vocês estão aqui para isso, esse é o papel de vocês, esse é o trabalho de vocês. Se vocês não derem conta de realizar o trabalho de vocês, então vocês não servem para estar aqui. Eu mando matar todo mundo. Mas Daniel não estava lá. Por alguma razão ele não estava lá. E quando a notícia chegou, e isso incluía Daniel, se todos morressem, ele morreria também. Daniel, num ato de coragem, num ato de fé, ele vai e pede para falar com o rei. E ele disse assim ao rei: olha, se o senhor me der tempo, eu vou te dar o sonho e a revelação do sonho. Ele foi lá na causa do problema. O problema era o rei. Ele foi lá na causa do problema. E eu quero que você preste atenção nisso, porque é assim, parece bobeira, né? Mas quantas vezes a gente tem tudo para resolver uma situação, a gente tem tudo para vencer uma situação, tem tudo para mudar algo, Deus quer mudar aquilo, Deus quer nos dar vitória naquilo, mas nós, por medo, por insegurança, por algum motivo, nós fugimos do problema. É assim ou não é? Por medo, por insegurança, por algum motivo as pessoas fogem do problema, elas fogem da situação. Daniel não fugiu, ele foi de encontro ao problema, ele foi de encontro ao rei. Se o rei me der tempo, eu vou te dar a revelação e eu vou te dar o sonho. Aí o rei deu tempo a ele, esse cara volta para casa. Eu não vou ler o texto, gente, que a gente demoraria muito aqui, mas você pode ler lá, Daniel 2. Ele volta para casa, ele conta aquela situação para os seus amigos, para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles fazem uma oração, pedindo a Deus que desse a eles aquela revelação. Diga assim comigo, por favor. E depois, diga, foram dormir. Foi fazer o quê? Foi dormir. Eles foram chorar? Eles foram conversar com mais alguém? Eles ficaram em pânico? Eles ficaram aflitos? Eles foram fazer o quê? Dormir. Sabe por quê? Olha que coisa linda, né? A Bíblia diz que Deus nos dá, diga comigo, a paz que excede todo entendimento. E paz não tem a ver com a ausência de problemas. Às vezes as pessoas confundem, né? Elas confundem você estar em paz com você não ter problemas, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes nós temos as nossas questões para resolver, nós temos as nossas situações para resolver, temos os nossos desafios para enfrentar, mas nós estamos em paz. Tem desafios? Tem, mas eu estou em paz. Tem situações para resolver? Tem, mas eu estou em paz. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Esse cara estava em paz. Ele deitou e foi dormir. E a Bíblia diz que naquela noite Deus mostrou a ele o sonho e Deus mostrou a ele a revelação daquele sonho. Deus deu a ele o entendimento do que estava acontecendo. O desafio era grande, mas ele teve coragem para enfrentar. E aquela atitude trouxe para ele notoriedade. Aquela atitude trouxe para ele promoção. Por conta daquele passo de fé, de enfrentar, de falar com o rei, de assumir a responsabilidade de algo tão sério,
trouxe livramento para a vida dele e para todos os demais, porque todo mundo morreria. Ninguém ia escapar daquela situação. Mas aí entra o ponto, né? Aí entra o ponto. Deus tem informações que ninguém tem. Daniel tinha uma vida com Deus. Daniel tinha um relacionamento com Deus. Então Deus mostrava a Daniel o que não mostrava mais ninguém. Deus dava a Daniel o que ninguém mais tinha. Quem entende, por favor? Ah, querido, isso é glorioso. Isso é glorioso. Para pensar. Para pensar. Cada um fugindo para um lado, cada um procurando uma forma para se esconder. Esse homem chega, assume a responsabilidade e ele vai buscar Deus e Deus dá aquilo a ele. Ah, isso é muito forte. Isso é para nos fazer pensar. Sabe por quê? Sabe por quê? Às vezes as pessoas, elas pensam que realização, sucesso, tem a ver com ser mais esperto, tem a ver com ser mais inteligente, tem a ver com ser mais habilidoso com algumas coisas, e na verdade, realização, diga comigo, tem a ver com o que eu creio. A realização tem a ver com aquilo que você crê, não com aquilo que você sabe fazer. Está cheio de gente extremamente inteligente aí fora fracassado, tá ou não está? Sim ou não? Está cheio de gente extremamente inteligente aí fora, vivendo uma vida miserável. Desculpa a expressão, vivendo uma vida desgraçada, uma vida sem graça, uma vida sem favor. Por quê? Porque não é isso. Se fosse simplesmente isso, não que não seja importante, mas se fosse simplesmente isso, estaria arrebentando. Se fosse simplesmente isso, estaria crescendo, estaria prosperando, estaria vencendo, e não estão, porque não é isso. Não é isso. Uma pessoa se torna aquilo que ela crê. O que ela crê é que vai moldar a vida dela. O que a pessoa crê vai dar rumo à vida dela, vai dar direção à vida dela. Quando uma pessoa não crê, ela para, ela fica estagnada. A vida dela não caminha, porque tudo tem a ver com a fé, tudo tem a ver com o que está dentro dela. Entendeu? Olha que coisa, né? Eu estava ouvindo um rapaz falar. Eu gosto muito de ouvir esse cara falar. Ele tem umas observações muito inteligentes, né? E ele é especialista em marketing. E ele dizia assim, às vezes eu vejo as pessoas preocupadas com o futuro, preocupadas se vai perder emprego, se vai perder trabalho, preocupadas se vai ficar desempregado, preocupadas se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro. E aí ele disse assim, uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa, você perdeu o teu conhecimento? Não. Você perdeu a tua capacidade, a tua habilidade para lidar com a tua profissão? Não. Você perdeu a sua expertise em relação ao teu negócio, a tua área de atuação? Não. Ele diz assim, então é impossível você ficar parado, é impossível você não prosperar, é impossível você não crescer, a não ser que, diga comigo, você desista. Por quê? Porque quando algo entrou de verdade dentro de uma pessoa, é impossível a vida dela não andar naquele rumo, é impossível a vida dela não prosperar naquela direção. Quando uma pessoa deixa de crescer, quando uma pessoa deixa de prosperar, quando a vida dela deixa de andar, quando as coisas deixam de dar certo, quando ela deixa de crer. É verdade ou não é? Sim ou não? Quando ela deixa de crer. Enquanto ela crê, as coisas estão caminhando, enquanto ela crê, as coisas estão prosperando. Lembra da história? A mulher de um dos profetas, de um aprendiz de profeta, vai até Eliseu e diz assim, meu senhor, o meu marido era aprendiz de profeta, e ele morreu, e agora os credores estão querendo levar os meus filhos como pagamento de dívida. Eliseu vira para ela e diz assim,
o que é que você tem na sua casa? Ela disse assim: olha, a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija com um pouco de azeite. Eliseu vira para ela e disse assim: então agora você vai voltar para a tua casa, você vai até os teus vizinhos, peça vasilhas emprestadas, diga assim comigo, por favor, e não poucas. Peça vasilhas emprestadas e não poucas. Entra na tua casa, você e os teus filhos, e fecha a porta. Ela, num ato de obediência, num ato de fé, ela saiu dali, ela foi até os vizinhos, pediu vasilhas emprestadas para todos eles, pediu muitas vasilhas, entrou na casa dela com os filhos, fechou a porta, e quando ela derramou daquele azeite sobre as vasilhas, o azeite foi sendo multiplicado até que todas as vasilhas foram cheias. Mas, quando a última vasilha terminou, quando a última vasilha foi cheia, diga assim comigo, por favor, o azeite, diga, cessou. Entendeu ou não? Enquanto tinha a vasilha, o azeite estava sendo derramado. Enquanto tinha vasilha, o azeite estava sendo multiplicado. Enquanto tinha vasilha, o milagre estava acontecendo. Aí você traz isso para a fé. Enquanto a pessoa crê, Deus está operando, Deus está trabalhando. Enquanto a pessoa crê, as coisas estão mudando, as coisas estão acontecendo. Quando o fluxo da bênção cessa, quando a fé cessa. Quando o fluxo da bênção para, quando a bênção para. Diga assim comigo, por favor, enquanto a fé, diga há milagres. Enquanto a fé há milagre. Cessou, acabou. Aí ela vai e vira para o homem de Deus e diz assim: olha, eu fiz o que o senhor mandou e todas as vasilhas estão cheias, e agora o que eu faço? Ele falou assim: vai, vende esse azeite, paga as tuas dívidas e você e os teus filhos vão viver do resto. Agora, você imagina, para essa mulher vender esse azeite, pagar essa dívida e ela e os filhos viverem do resto, quanto azeite multiplicou ali? Quantas vasilhas foram cheias ali? Para pensar. Quantas vasilhas de azeite foram cheias ali, para chegar ao ponto dela e os filhos pagarem as dívidas e viverem do resto? Quanto de azeite foi derramado ali? Sabe, isso tem um propósito. É para mostrar que Deus não põe limites às nossas conquistas. Deus não põe limite às nossas realizações. Deus não põe limite ao crescimento de uma pessoa. Quem limita é a fé. Quem limita é a pessoa. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Lembra da história do Moisés? Os inimigos atacaram. Moisés vira para Josué e diz assim: escolhe alguns homens e vai à batalha. E eu, Arão e Ur estaremos no alto do monte e a vara de Deus vai estar nas minhas mãos. Josué foi à batalha, Josué foi à guerra com os homens de guerra. Moisés subiu ao alto do monte e ele estava lá com as mãos estendidas em direção à batalha. Enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, diga comigo, Israel, diga, prevalecia. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Então, quando Moisés se cansava e as mãos abaixavam, diga comigo, o inimigo prevalecia. As mãos de Moisés estendidas representavam o fluxo da bênção. Enquanto a mão está estendida aqui, a bênção está sendo derramada lá. Enquanto a mão está estendida aqui, Deus está operando lá. Enquanto a pessoa está na fé aqui, as coisas estão acontecendo lá. Quando cansava, quando baixava, perdia. Sabe, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão. Diga assim comigo, por favor, eu estou cansado. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com essa expressão, estou cansado, tá? Muito cuidado.
Porque você vai nessa de eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado, e à medida que você vai falando isso, cada vez você tem menos força. Quanto mais você fala que você está cansado, menos energia você tem. Quanto mais você fala que você está cansado, menos foco você tem. Quanto mais você fala que você está cansado, mais a tua fé, o teu nível espiritual baixa. O que a Bíblia ensina? Diga o fraco eu sou. Diga o fraco eu sou. Diga assim, eu sou forte. Diga eu tenho força, diga eu tenho energia, diga eu tenho capacidade, diga eu tenho unção, diga eu tenho poder, diga para vencer qualquer situação. Amém? Você tem. Você tem força, você tem capacidade, você tem unção, você tem poder para vencer qualquer situação, para mudar qualquer situação. Isso é uma questão de fé, isso é o que está dentro de você. Agora, vamos pensar, né? Vamos pensar, voltando para a história aqui do cara. Se uma pessoa que tem uma visão natural, uma mentalidade natural, ele crê dessa forma e ele vive desses resultados, imagine uma pessoa que tem a bênção de Deus, que tem a graça de Deus, que tem o favor de Deus, que tem a unção sobre a vida dela. Você acha que alguém pode parar alguém assim? Não para. Não para. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Sabe, por isso que isso tem que entrar. Por isso tem que entrar. A Bíblia diz assim, ó, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele depende toda a tua vida. Então, cuidado com o que você deixa entrar. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você olha, cuidado com as tuas companhias. Por quê? Porque o que você deixar entrar vai refletir fora, vai refletir na tua fé e, consequentemente, nos teus resultados. Vai refletir no que você vive. Amém? Daniel, aí diz assim, ó, vamos lá, continuando aqui, Daniel 2, olha isso aqui. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Deus dos deuses e Senhor dos reis, quer dizer, é Deus no céu e é Deus na terra, e comanda o que acontece no céu e manda o que acontece na terra. É Ele quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu, diga comigo, muitos e grandes presentes. Diga comigo, lhe deu, diga muitos e grandes presentes. Feche os teus olhos, por favor. Em nome de Jesus, eu libero isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você vai receber muitos e grandes presentes. Quem crê nisso? Em nome de Jesus, assim será. Você vai receber muitos e grandes presentes em nome de Jesus. Aí diz assim, ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu com o rei. Aquele passo de fé, aquela atitude de fé, trouxe crescimento para a vida dele, trouxe promoção, trouxe notoriedade. Ele passou a ocupar um lugar importante. E você sabe o que é mais interessante na história de Daniel? Às vezes nem é tão citado Daniel quanto se fala de Davi, como se fala de Salomão, como se fala de tantos outros, né? Mas de todas as histórias da Bíblia, talvez Daniel seja uma das poucas, ou talvez a única, que você não vê retrocesso. Não tem retrocesso. De quando esse rapaz foi levado, porque ele tinha 16 anos, de quando ele foi levado para a Babilônia como exilado, e ele foi separado para estar no palácio do rei, ser preparado para trabalhar com o rei,
a partir dali, esse homem só cresceu. Ele revelou o sonho de Nabucodonosor, foi promovido, ocupou uma posição importante. Depois ele revelou um segundo sonho de Nabucodonosor e ele permaneceu naquele lugar importante. Ficaram com inveja dele, criaram toda uma situação para prejudicá-lo, foi lançado na cova dos leões e ele saiu dali para ser promovido, porque Deus o honrou naquele lugar. É uma história de crescimento, uma história de avanço, uma história de progresso, uma história de resultados cada vez maiores. Não tem retrocesso na história dele, não tem retrocesso na vida dele. Mas sabe por quê? Sabe qual é o ponto aqui? Se você ler a história, você vai ver que todos os grandes desafios de Daniel, diga comigo, ele venceu, diga na oração. Ele venceu na oração. Você não vê Daniel indo à guerra contra ninguém, você não vê Daniel indo à batalha contra ninguém, você não vê Daniel saindo para um desafio contra quem quer que seja. Você vê esse homem assumindo a responsabilidade do que precisava acontecer, trazendo para ele e indo a Deus, manifestando a sua fé, manifestando o que ele acreditava. Não tem retrocesso. Não tem retrocesso. Ele aprendeu a resolver as suas guerras em Deus, a resolver as suas batalhas em Deus. Ele escolheu o que ele queria para a vida dele. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Diga assim comigo, por favor, destino não é uma questão de sorte. Destino não é questão de sorte, diga comigo, é uma questão de escolha. O seu destino não tem absolutamente nada a ver com sorte. O seu destino tem a ver com as escolhas que você faz, com as decisões que você toma. Destino, diga comigo, não é algo que se espera, diga, é algo a ser alcançado. Destino não é algo que se espera, destino é algo que você tem que alcançar. Você tem uma meta, você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem uma visão para o teu futuro, para o teu destino, você trabalha para alcançar aquilo. Você tem promessas de Deus para o teu destino, você trabalha para alcançar essas promessas, para viver essas promessas. Tudo é uma questão de escolha, de decisão. Você decide o que você vai fazer com a tua carreira, com a tua vida profissional, você decide com quem você vai se casar, você decide aonde você vai morar, você decide até onde você vai nos seus estudos, é você quem decide o que vai fazer com o dia de hoje. Você pode ouvir uma palavra como essa, uma mensagem como essa, sair daqui e continuar vivendo a tua vida como se nada tivesse acontecido. Ou você pode sair daqui, pegar uma mensagem como essa, e você pode sair daqui e a Deus, Senhor, o Senhor promoveu Daniel, num dia comum, diante de um desafio gigantesco, o Senhor promoveu aquele homem, o Senhor o levantou, o Senhor deu a ele uma visão que ninguém mais teve, o Senhor deu a ele revelações que ninguém mais teve, o Senhor deu a ele algo que ninguém mais tinha, e ele se destacou, ele se sobressaiu, ele mudou uma realidade a partir daquilo que o Senhor deu a ele. Eu creio que o Senhor pode me dar. Hoje, diga comigo hoje, diga, Deus pode me dar hoje, Deus pode te dar hoje, uma visão, uma ideia, um projeto, um negócio, uma revelação que muda a tua história, pode ser hoje. Então, você pode pegar esse dia e sair daqui como se fosse um dia normal e viver esse dia, ou você pode sair daqui decidido a ir a Deus e receber de Deus algo diferente. É uma decisão, são escolhas. Daniel acreditou e ele colheu os resultados disso. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Segundo a Reis 6 diz assim, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse, diga comigo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu vinha revelando tudo o que o rei da Síria fazia na sua câmara de dormir, no seu quarto. Ele planejava atacar
Eliseu, Deus dava revelação a Eliseu, Deus mostrava a Eliseu, ele ia lá, avisava o rei ia lá, checava, via a armadilha, se desviava. Ele armava um outro plano, uma outra cilada, Deus dava revelação, Deus mostrava, Eliseu ia lá, falava com o rei checava e se desviava. Chegou o momento que o rei da Síria disse assim: escuta, quando é que vocês vão me dizer quem é que está trabalhando contra nós? Quem dos nossos está trabalhando contra nós? Porque não é possível, eu falo uma coisa aqui, daqui a pouco eles estão sabendo lá, eu falo aqui, daqui a pouco estão sabendo lá, só pode ter alguém aqui que está nos entregando. E aí os homens vêm e dizem: não, meu senhor, não tem ninguém te entregando aqui não. É que tudo que o senhor fala na tua câmara de dormir, tudo que o senhor fala escondido, Deus revela ao homem de Deus, Deus mostra ao homem de Deus. Aí o rei manda buscar Eliseu. O exército vem, cerca a cidade. O servo dele levanta de manhã, sai e leva aquele susto quando vê a cidade cercada. Volta para dentro de casa correndo com medo e diz: olha, meu senhor, nós estamos cercados. E agora, o que é que nós vamos fazer? O que nós faremos? O homem de Deus diz assim: calma, rapaz, calma. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E agora, esse é o ponto que eu quero mostrar a você. Olha isso aqui. Diga comigo: e orou Eliseu e disse, olha isso aqui: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha isso aqui: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. O servo do homem de Deus só via o problema, ele só via os inimigos, ele só via a dificuldade. Sabe, é assim que acontece na vida do incrédulo, sabia? Diga comigo: incrédulo, diga, só vê problema. Incrédulo só vê o problema. Ele não enxerga nada além do problema. Por quê? É o que está dentro dele, é só o que existe dentro dele. O que ele enxerga, o que ele vê, é só o reflexo do que está dentro dele. Mas, olha que coisa, o homem de Deus, o homem cheio do Espírito de Deus, o homem cheio de fé, ele vê além, ele enxerga além. As suas expectativas são diferentes. Olha, fique em paz, rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu acreditava em algo maior, ele tinha uma visão que ia além do comum, além do natural. E ele orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Abra os olhos dele. E quando Deus abriu os olhos dele, ele pôde ver os carros e os cavaleiros de fogo, que estavam ali para proteger, para guardar, que estavam ali ao lado deles. Aí diz assim, e como desceram a ele, Eliseu, diga comigo, orou ao Senhor e disse, eu continuo, fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha que coisa, ele ora para que Deus abra os olhos do moço, e o moço veja o exército de Deus que estava ali, e ele ora para que Deus cegue a visão dos inimigos. E Deus vai e cega os olhos do inimigo. Aí diz assim, então Eliseu lhes disse, não é esse o caminho, nem é essa cidade, sigam-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou para Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, Eliseu disse, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Deus abriu os olhos do moço e cegou os olhos do inimigo. Abriu os olhos do moço, cegou os olhos do inimigo. E Eliseu os conduziu para outro lugar, para outra cidade. Para pensar o que é isso. Para pensar o que é isso. Sabe, tem uma lição importante para nós aqui, porque
Muitas vezes, quando uma pessoa se depara com uma situação, o natural, a tendência de muitos é ter medo. A tendência de muitos é enfraquecer na fé, é retroceder. Muitos chegam ao ponto de desistir. Eliseu não. Eliseu não. Ele foi orar. Ele teve a coragem para orar por aquilo que ele precisava. Ele precisava que o moço visse a realidade. Ele orou para isso. Ele precisava que Deus cegasse o inimigo. Ele orou para isso. Nós precisamos desenvolver a capacidade de orar por aquilo que nós queremos e confiar em Deus. Por mais estranho que pareça muitas orações, né? Tem oração que você for olhar assim, não faz sentido orar por isso, né? Não faz. Faz sentido. Tem orações que você diz assim, mas será que Deus vai responder uma oração como essa? Não vai. Não fazia sentido, orar para que Deus cegue o inimigo. Ele orou e Deus cegou. Então, nós oramos para que Deus abra os nossos olhos e mostre aquilo que nós precisamos ver. Nós oramos para que Deus abra os nossos olhos e nos mostre a realidade que Ele tem para nós. E nós oramos para que Deus cegue e afaste os problemas, para que Deus cegue e afaste os inimigos, as situações contrárias. São orações que nós precisamos fazer. Sabe, eu ouvi uma mensagem uma vez, eu nunca mais esqueci dela. Oração é mais ou menos assim, ó. Deixa eu te ensinar uma coisa importante. Talvez, se você não ouviu falar sobre isso, você vai ouvir agora. Um mecânico, por exemplo, ele conserta um veículo com uma única chave? Sim ou não? Se ele tem uma chave de fenda na mão, ele vai conseguir consertar qualquer veículo? Sim ou não? Sim ou não? Para cada reparo que ele tem que fazer, existe uma ferramenta específica. Não tem? Sim ou não? Sim ou não? Na fé é a mesma coisa. Na fé é a mesma coisa. Cada situação vai exigir de você uma oração diferente. Tem oração que nós vamos fazer em louvor a Deus, em adoração a Deus, em agradecimento a Deus, né? Por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Tem oração que é oração de guerra, é oração de batalha. Você vai entrar combatendo o inimigo, você vai entrar repreendendo o inimigo, você vai entrar com muita força, determinando que aquele mal saia, que aquele problema saia. Tem oração que você vai fazer buscando a Deus, exatamente como eu estou lendo com você. Senhor, o Senhor é quem revela o profundo e o escondido. O Senhor tem informações que eu não tenho. O Senhor sabe coisas que ninguém mais sabe. Senhor, se o Senhor me der visão, se o Senhor me der revelação, se o Senhor me der entendimento, se o Senhor mostrar o caminho, eu não vou errar. Senhor, uma informação que o Senhor me der, uma revelação que o Senhor me der, o Senhor me tira dessa condição. Eu passo à frente de quem está aí há muito tempo. Eu preciso dessa ideia, eu preciso dessa revelação. Então, eu preciso entender qual é a ferramenta, qual é a oração que aquela situação exige. É verdade ou não é? Sim ou não? Eu preciso entender e ter a coragem para fazer a oração, ter a coragem para colocar em prática e acreditar que aquilo vai acontecer. Quando Josué orou para que o sol e a lua parassem, ele nunca tinha ouvido falar que alguém fez essa oração. Mas era isso que ele precisava naquele momento. Diga comigo, era isso o que ele precisava naquele momento. E ele teve coragem para fazer. Eu preciso de luz, eu preciso de dia, eu preciso de claridade para vencer essa batalha. E só tem um jeito, eu preciso que o sol pare, eu preciso que a lua pare. Então, sol, pare, lua, detente. Ele mandou e aconteceu. Ele nunca tinha ouvido falar que aquilo aconteceu. Nunca na história aquilo tinha acontecido. Entendeu? Quando Deus disse que Ezequias seria curado, ele disse assim, mas como é que eu vou saber que eu vou ser curado? Como é que eu vou saber que eu vou entrar novamente no templo do Senhor? Aí Isaías vira e diz assim para ele, escuta, me fala o que você quer que aconteça. O
que nós vamos te confirmar, Deus vai confirmar isso. Você quer que o sol ande para frente 1 hora no relógio de Acás, que era o relógio do sol? Ele disse, não, andar 1 hora para frente é fácil, eu quero que ele volte 1 hora. Como é que você faz o sol voltar 1 hora? Tem jeito? Sim ou não? Não tem jeito, mas a Bíblia diz que naquele mesmo instante o sol voltou 1 hora no relógio, mas ele teve coragem para falar o que ele queria, ele teve coragem para falar o que ele precisava. Amém? E aconteceu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o que eu disse para você no começo dessa reunião. Qual é a causa do fracasso de muitas pessoas? A falta de fé. Qual é a única garantia que nós temos que algo considerado incerto ou impossível vai acontecer? É a fé, é o que nós cremos. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu oro. Eu creio, eu ajo. E acontece. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Olha, eu teria várias outras coisas para ler com você aqui. Várias outras coisas. Mas eu quero que isso entre no teu espírito. O que você crê vai determinar o resultado. O que você crê que pode acontecer, o que você crê que Deus pode fazer na tua vida, é o que vai determinar como as coisas serão. Porque nós cremos, nós oramos. Porque nós cremos, nós declaramos. Porque nós cremos, nós profetizamos. Porque nós cremos, nós seguimos em frente, nós agimos a nossa fé. Porque nós cremos. Paulo disse assim, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. O espírito da fé nos faz declarar, o espírito da fé nos faz profetizar, o espírito da fé nos faz acreditar. O espírito da fé. E você precisa desse espírito. Você precisa estar cheio dele. Você precisa acreditar. Tem momentos que você vai orar para que Deus te dê uma ideia, para que Deus te dê um projeto. Tem momentos que você vai orar para que Deus abra uma porta para você. Tem momentos que você vai orar para que Deus toque o coração de alguém e essa pessoa te favoreça. Tem momentos que você vai orar para que Deus cegue o inimigo, aquele que está tentando te prejudicar, aquele que está tentando te atrapalhar. Tem momentos que você vai orar e você vai orar com muita fé, com muita força, botando aquele mal para correr, botando aquela situação para correr. Tem momentos que você vai fazer como Moisés. Tem uma rocha lá no caminho, você precisa de água, você precisa de resultado. Mas parece que o negócio está duro, parece que o negócio está travado, você não vê uma saída. Então você vai falar com a rocha para que ela dê água. Você vai falar com aquela situação para que dela surja os resultados que você precisa, para que dela surja aquilo que você espera para a tua vida. Entendeu? Cada momento é um momento, cada situação é uma situação, cada oração é uma ferramenta. E você precisa usar a ferramenta certa para cada momento e acreditar que aquilo vai dar certo. Acreditar que aquilo vai acontecer. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos. Nós vamos orar. Eu não sei o que é que você precisa. Eu não sei se é uma situação de família, eu não sei se é uma questão financeira, eu não sei se é um problema de saúde, eu não sei se tem algo aí que precisa ser definido, resolvido, eu não sei o que você precisa. Mas uma coisa eu sei: o que você acredita que pode acontecer é o que vai acontecer. Então, com muita fé, com muita convicção, você vai fazer essa oração, com muita convicção, com muita certeza dentro de você, você vai apresentar essa situação a Deus, em nome de Jesus. Você vai com toda a tua fé, e você vai dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar, eu creio que isso pode acontecer na minha vida, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação, eu creio que o Senhor pode abrir essa porta, eu creio, meu Deus, que o Senhor pode me dar essa vitória,
vitória. Eu creio que o Senhor pode trazer para a minha vida essa cura, essa libertação, essa restauração. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor pode tocar corações em meu favor. Eu creio que o Senhor pode usar pessoas para me beneficiar. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer qualquer coisa, o Senhor pode mudar qualquer coisa, o Senhor pode transformar qualquer situação. Eu creio, Senhor. Então, meu Deus, ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Ó meu Deus, entra em ação na minha vida. Ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Ó meu Deus, e entra em ação nessa situação agora. Peça a Deus, diga a Ele: Senhor, vai lá. Ó meu Deus, toca onde eu não posso tocar. Vai lá, Senhor, muda aquilo que eu não posso mudar. Age onde eu não posso agir. Senhor, toca onde as minhas mãos não podem chegar. Tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que só o Senhor pode fazer. Tem lugares que eu posso alcançar, situações que eu posso agir, mas tem outras que só o Senhor pode. Então vai lá agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vai lá agora, Senhor, e opera o sobrenatural naquele lugar. Ó meu Deus, opera o impossível nessa situação. Opera, meu Deus, opera, Senhor. Ó meu Deus, o Senhor não mudou. Eu creio, o Deus do passado continua operando hoje. Ó meu Deus, o Deus que curou o cego de nascença, o Deus que trouxe de volta à vida a filha de Jairo. Ó meu Deus, o Deus que curou o filho da sunamita, a filha da sunamita. Ó meu Deus, pode operar na minha vida hoje. Eu creio, Senhor. O Deus, ó meu Pai, que devolveu, ó meu Deus, Senhor, a força que fez andar, ó meu Deus, o paralítico do tanque de Betesda. O Deus, Senhor, que trouxe de volta, ó meu Pai, a visão do cego Bartimeu. O Deus que curou os leprosos. Ó meu Pai, é o Deus que continua operando hoje. O Senhor não mudou. Ó meu Deus, então faz na minha vida. Hoje é o meu dia. Ó meu Deus, essas pessoas já foram, elas já passaram. Hoje quem está aqui sou eu. Eu estou aqui, Senhor, e eu creio que o Senhor pode me dar vitória. Eu creio que o Senhor pode me abençoar. Eu creio que o Senhor pode me honrar nessa situação. Eu creio que o Senhor pode me favorecer. Eu creio que o Senhor pode me beneficiar. Eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus. Fala com Deus. Qual é a situação que você precisa? Talvez tenha uma oração aí específica que você precisa fazer, que eu não sei, que eu não falei. Tem algo que precisa acontecer aí que só você sabe, eu não sei. Então vai lá, fala com Deus sobre essa situação específica. Faça essa oração. O que é que precisa acontecer lá? Ainda que pareça loucura, ainda que pareça não fazer sentido essa oração, faça em nome de Jesus. Fala com Deus sobre essa situação. Fala com Deus sobre o que precisa acontecer. Fala com Deus em nome de Jesus. Essa oração é tua. Essa oração é tua. Em nome de Jesus, vai a Deus agora, com a força da tua vida. Com a força da tua vida. Mostra a Ele que você crê. Mostra a Ele que você crê. Essa situação pode mudar a tua história. Essa oração pode mudar a tua história. Pode mudar a tua realidade. Essa oração pode trazer para a tua vida resultados que você ainda não viveu. Ela pode trazer para você conquistas que você ainda não viveu. Mudanças que talvez você está esperando há muito tempo e até hoje não aconteceram. Ela pode acontecer agora. Pode acontecer nessa oração, a partir dessa oração. Então diga a Deus: eu creio, Senhor. Eu creio na minha vitória. Eu creio, meu Deus, na mudança dessa situação. Eu creio, eu posso. O Senhor pode me dar, o Senhor pode fazer. É possível, Senhor, eu creio. Isso, fala. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça a Ele, diga: Senhor, se eu não estou vendo um meio, me mostra um meio. Se eu não estou vendo uma saída, me mostra uma saída. Diga a Ele: se eu não vejo uma forma disso acontecer, me mostra, Senhor, uma forma disso acontecer. Ó meu Deus, o Senhor deu revelações a Daniel. Ó meu Deus, o Senhor deu a Daniel informações que ninguém mais tinha. Os magos não tinham, os astrólogos não tinham, os adivinhos não tinham, os caldeus não tinham, ninguém tinha, mas Daniel tinha, porque o Senhor dava a ele aquela visão. O Senhor deu a ele
ele, meu Deus, aquela capacidade. Ó meu Deus, o servo de Eliseu só viu o problema, o servo de Eliseu só viu o inimigo, mas o Senhor mostrou a eles, ó meu Deus, Senhor, que havia algo maior por trás daquela situação. Ó meu Deus, Eliseu via algo maior. Ah, meu Deus, me mostra, Senhor, me mostra. Se eu não estou vendo, me ajuda a ver. Se eu não estou entendendo, me ajuda a entender. Se eu não tenho discernido, me ajuda a discernir. Ó meu Deus, mas eu quero, Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem resultados maiores para mim. O Senhor tem conquistas maiores para mim. E eu creio nelas, Senhor. Eu tomo posse delas. Então me mostra, Senhor, uma ideia que o Senhor me der, um projeto que o Senhor me der, uma revelação que o Senhor me der. Ó meu Deus, é mais do que o suficiente para mudar minha história. É mais do que o suficiente para mudar minha realidade. Eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Ah, santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor. Eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja. Eu oro por essa pessoa, meu Deus. Senhor, eu oro por vitórias, eu oro por conquistas, eu oro por realizações. Ah, Senhor, tem pessoas aqui, ó meu Deus, fazendo orações, ó meu Pai, específicas. Tem pessoas aqui fazendo orações, ó meu Pai, que só o Senhor e ela sabe, só o Senhor e ela conhece. Ó meu Deus, porque ela tem pedidos específicos, ela tem necessidades específicas, tem coisas que precisam acontecer na vida dela que só ela sabe, meu Deus. E eu peço, Senhor, ouça cada oração. Ouça, meu Deus, cada oração, ouça cada pedido, Senhor. Ó meu Deus, o Senhor ouviu a Daniel quando ele orou. Ó meu Deus, ele corria risco de morte, ele poderia perder a vida se ele não, ó meu Deus, desse ao rei o sonho, a sua interpretação, e o Senhor mostrou a ele. Naquela noite o Senhor revelou a ele, meu Deus, o sonho, a interpretação. Ah, meu Deus, Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do moço, e o Senhor abriu, que ele pôde ver a tua grandeza. Senhor, ele orou para que o Senhor cegasse os inimigos, e o Senhor cegou. Ó meu Deus, ele pôde conduzi-los para uma outra direção. O Senhor pode, ó meu Deus, o Senhor pode. Ah, santo e poderoso Deus, então abra os nossos olhos, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, abra a nossa visão. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra o que ela não tem visto. Mostra, Senhor, o que ela não tem visto. Mostra o que ela não tem visto. Mostra, Senhor. Eu oro por isso. Eu oro por isso. Revela, meu Deus, os seus tesouros escondidos. Revela. Com os teus olhos fechados, só ouça que eu vou ler para você. É isto que diz o Senhor a Ciro. Tira Ciro, coloca o teu nome, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão prostrados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, coloca o teu nome, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Deus tem riquezas secretas para você. Deus tem tesouros escondidos para você, riquezas que só Ele sabe onde está, tesouros que só Ele sabe aonde está. Então diga a Ele: Senhor, me mostra, porque eu quero. Me mostra, Senhor. Eu quero essas riquezas escondidas. Eu quero essas riquezas escondidas. Eu quero, Senhor, esses tesouros ocultos. Eu quero, Senhor. Me mostra. Me mostra. Me mostra, Senhor. Peça a Ele que te mostre. Ele tem isso para você e Ele vai te mostrar. Ele tem isso para você e Ele vai te revelar. Ele vai trazer isso a você de uma forma ou de outra. Ele vai trazer isso a você.
Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Deus te chama hoje pelo nome, e Ele vai revelar a você, Ele vai mostrar a você, Ele vai trazer a você riquezas secretas, tesouros escondidos. Ele vai trazer para a tua vida riquezas secretas, tesouros escondidos. Creia nisso. Creia nisso. Ah, Senhor, vem ao encontro do teu povo. Vem ao encontro do teu povo, Senhor. Vem ao encontro do teu povo. Vem, Espírito Santo. Eu peço, revela, Senhor. Revela ao teu povo as tuas riquezas secretas. Mostra ao teu povo, Senhor, os seus tesouros escondidos. Mostra, Senhor. Mostra. Mostra a cada um, Senhor. Mostra a cada pessoa. Ah, Senhor, eu creio, o Senhor tem coisas maiores para o teu povo. O Senhor tem coisas maiores para nós, Senhor. Nós tomamos posse, o teu povo toma posse. Então, traz para a vida dela, traz para as mãos dela. Revela, Senhor. Eu não sei aonde está, mas traga de onde estiver, Senhor, e coloca nas mãos dela. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados. Com os teus olhos fechados. Senhor, eu oro por cada um. Eu oro, meu Deus. O Senhor tem informações que nós não temos. O Senhor sabe o que nós não sabemos. O Senhor mostrou a Daniel. O Senhor mostrou a Eliseu. O Senhor mostrou a tantos outros, Senhor. Eu creio. O Senhor tem coisas maiores para o teu povo. O Senhor tem riquezas secretas. O Senhor tem tesouros escondidos. O Senhor tem vitórias que talvez essa pessoa ainda não viu, Senhor. Não ouviu. Eu peço, mostra ela. Mostra ela. Mostra ela, Senhor. Mostra ela. Eu quero que você tome posse disso no teu espírito. Deus vai mostrar a você. Ele vai trazer isso para você de um jeito ou de outro. De uma maneira ou de outra, Deus vai trazer isso para você. Ele tem riquezas secretas para você. Ele tem tesouros escondidos para você. Ele vai fazer isso para mostrar a você que Ele é o Deus de Israel, que Ele é o teu Deus e que Ele te chama pelo teu nome. Ele vai trazer isso para você. Ele vai trazer isso para a tua vida. Em nome de Jesus, toma posse. Toma posse. Eu abençoo a tua vida. Eu concordo com as tuas vitórias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus um novo tempo. Eu declaro resultados novos, conquistas novas, um tempo de vitória, um tempo de crescimento, de avanço que você ainda não viveu, conquistas inéditas, milagres inéditos. Eu determino em nome de Jesus riquezas secretas, tesouros escondidos vindo para as tuas mãos. Diga comigo, eu creio. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse. Diga, assim será na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.